Bem-vindos à Code Session Protect and Govern Sensitive Data. Nesta Code Session vamos falar de proteção de informação e da sua importância nos dias de hoje. O meu nome é João Almeida, eu sou Senior Consultant da Unipartner. A Unipartner é uma empresa totalmente portuguesa, parceira Microsoft, que foi distinguida nos últimos anos com vários prémios. Destaco dois, o prémio do ano passado, Microsoft Partner of the Year, no ano 2020, e este ano fomos distinguidos com Modern Workplace Partner of the Year e Enterprise Commercial Partner of the Year. Nesta sessão, venho-vos falar de proteção e governo de informação das organizações e porque é que isto é importante nos dias de hoje e demonstrar como é que a tecnologia pode ajudar as organizações a descobrir e a proteger melhor a sua informação. E no final, falar um bocadinho de algumas recomendações, de alguns próximos passos que as organizações devem seguir. Então, porque é que é importante conhecer e proteger a informação e qual é o risco inerente às organizações que não sigam esta jornada? Antes de mais, eu penso que toda a gente tem esta sensibilidade que cada vez mais produzimos mais informação. No nosso dia-a-dia produzimos muito mais documentos, produzimos muito mais informação, estamos sempre ligados e dependentes da tecnologia. E aquilo que tipicamente era informação, documentos e e-mails que as organizações possuíam, nos dias de hoje já não temos só este tipo de documentos. Já temos documentos, temos e-mails, mas também temos informação em chat, informação em dispositivos, informação de IoT. Portanto, tudo isto é informação e dados que as organizações produzem e que têm que ser conhecidos para poderem ser protegidos. Porque cada vez mais as organizações também estão mais expostas a um conjunto de ameaças. Os ataques estão cada vez mais sofisticados, aumentaram no número de ataques, aumentaram na sofisticação, aumentou a complexidade e aumentou também o impacto, porque as organizações, quando são expostas a este tipo de ataques, vêm a serem afetadas com uma magnitude maior do que aquilo que era tradicional. Para além disso, não só o volume de informação cresceu, não só estamos expostos a mais ataques, como também estamos obrigados a cumprir com um maior número de regulamentos, e regulamentos esses também cada vez mais exigentes. Destacar, e todos conhecem, o GDPR e a Lei Nacional 58 de 2019 para os temas de proteção de dados pessoais. Por isso trago este desafio e esta reflexão. As vossas organizações têm uma estratégia para proteger e gerir os dados de informação? Será que as organizações têm a capacidade de conhecer os seus dados, saber onde é que os dados mais sensíveis da sua organização estão armazenados, com quem é que estão partilhados, quem é que tem acesso a eles e quem é que os consegue utilizar e partilhar? Têm controle sobre estes dados enquanto eles circulam dentro da organização e com outras entidades fora da organização? Existe algum mecanismo ou alguma tecnologia dentro de casa que vos permita classificar e proteger esta informação? Porque este é algo extremamente importante para os dias de hoje. Para conseguirmos proteger efetivamente os dados da nossa organização e para estarmos, de certa forma, mais protegidos face às ameaças e face ao crescimento de regulamentos, temos que os conhecer, porque os riscos de não os conhecermos, os riscos de vermos os nossos dados comprometidos ou expostos em algum ataque são extremamente graves. Não só a perda de confiança que as organizações sofrem quando veem uma notícia de que viram os seus dados ou sofreram um ataque e os dados dos seus clientes foram comprometidos, também os danos reputacionais que isso causa, esse impacto na organização porque apareceu nas notícias, como também, e fruto daquilo que são os regulamentos que falámos há pouco, o GDPR, o possível impacto de uma sanção pecuniária. Portanto, estes riscos são extremamente elevados e, como tal, devem ser mitigados. Para isso, trago-vos então aqui como é que a tecnologia nos pode ajudar nesta jornada de descobrir, classificar e proteger a informação que temos nos dias de hoje.
Só antes de entrar na parte mais técnica, só também para vos dar referência àquilo que vamos falar aqui um pouco. Vamos falar sobre o serviço de classificação e de proteção de informação e aquilo, como é que o serviço nos pode ajudar, tanto pelos tipos de informação sensível que estão nativos ao built-in dentro do serviço, como as labels de classificação. Como é que o serviço de classificação de informação depois integra com os restantes serviços? Com o Cloud App Security para proteger os repositórios e serviços cloud de outros fabricantes, o IP Scanner pelo processo de descoberta de informação sensível dentro dos meus file servers ou do meu SharePoint on-prem, o Azure Purview para descobrir e classificar a informação nos meus repositórios Azure, ou agora, mais recentemente, também nos serviços, nos repositórios AWS, e fazer este mesmo processo numa perspectiva de Data Loss Prevention, tanto ao nível do endpoint como ao nível dos serviços Office 365. Então, vamos lá a ver, numa parte mais prática, como é que os serviços nos podem ajudar. Portanto, toda a gente já conhece, fruto das políticas que tem dentro de casa e das tradicionais labels de classificação, aquilo que é a classificação da informação baseada em labels. Portanto, temos aqui as tradicionais labels de classificação. Mas o serviço Office 365 e o Microsoft Information Protection permite-nos também ter aqui serviços ou tipos de informação que compõem aquilo que são os meus níveis de sensibilidade da informação dentro da organização. Os Trainable Classifiers permitem-nos criar categorias de documentos ou categorias de tipos de informação que nos permitem depois serem utilizados para processos de descoberta e para processos de proteção da informação. A título de exemplo, eu posso querer identificar dentro da minha organização os documentos do tipo de recursos humanos ou do tipo financeiro. Eu carrego para a ferramenta um conjunto de informação ou de documentos que sejam representativos dos documentos do tipo financeiro, e a ferramenta tem a capacidade, com base numa análise que faz aos documentos que nós carregamos, de identificar pontos em comum e usar essa informação para começar a classificar e a identificar, não classificar, identificar documentos do tipo financeiro noutros documentos que estejam armazenados nos meus repositórios Office 365. Os tipos de informação sensível são tipos de informação que a ferramenta nos traz de uma forma nativa e que nos permitem descobrir mais uma vez, os tipos de informação dentro dos próprios documentos. Por exemplo, descobrir dentro dos documentos quais são os documentos que têm o número de passaporte no formato europeu. Ou até mesmo descobrir dentro dos nossos documentos quais são os documentos que possuem dados de cartão de cidadão, ou dados de carta de condução, ou dados de passaporte, ou dados fiscais, do número fiscal dentro dos próprios documentos. Porque estes são documentos que contêm dados pessoais e por isso mesmo, pela sua natureza, fazem com que sejam dados muito sensíveis dentro da minha organização. Então, se eu tenho aqui os tipos de informação, tenho também os Trainable Classifiers, que são categorias de informação, e eu posso tirar partido destes tipos e destas categorias para os processos de descoberta e proteção da minha informação. Vamos então novamente às labels e àquilo que tipicamente já se conhecem. Portanto, eu posso ter labels variadas consoante a taxonomia definida na minha política, na minha organização. As mais comuns, como já conhecem, o interno, confidencial, altamente confidencial, há quem use o secreto, o restrito. Portanto, são diferentes labels que nos permitem classificar os nossos documentos com base na sensibilidade da informação. Tenho também a possibilidade de criar labels para classificar os sites ou os grupos de Office 365, as áreas de Teams, onde estão também armazenados os meus documentos, para também impor algum controle sobre a partilha e sobre os próprios repositórios. A título de exemplo, e para vos demonstrar, tenho aqui então uma label altamente confidencial, e a label altamente confidencial permite-me, tenho um nome, tenho uma descrição para os utilizadores que vai ajudar os utilizadores a identificar quando é que devem utilizar esta label, o âmbito que ela deve ser utilizada, neste caso para fecheiros e e-mails,
Quando eu aplico, então, quando um utilizador selecionar esta label de classificação, eu quero que a informação classificada com este grau seja encriptada e que o conteúdo seja marcado visualmente. Portanto, vai então ativar a encriptação deste documento e vai automaticamente atribuir permissões ao documento, garantindo que apenas utilizadores dentro da minha organização podem aceder e consumir estes documentos. Quer adicionalmente marcar o conteúdo e colocar um footer a dizer que o documento é altamente confidencial, e quer garantir que documentos que contenham informação do tipo projeto de inovação são documentos que são classificados, que contenham documentos que contenham informação do tipo projeto de inovação pelo menos 3 vezes, sejam automaticamente classificados com o nível de sensibilidade altamente confidencial, e fica assim a minha política ou a minha label configurada. Eu não falei há pouco e por lápis vou falar. Eu, nos tipos de informação sensível, posso também criar tipos de informação e é este projeto de inovação que eu vos queria mostrar. Portanto, eu posso criar um tipo de informação sensível que me vai permitir ser utilizado para classificar então os meus documentos. E um documento é do tipo, tem a informação do tipo projeto de inovação, sempre que possuir dentro do conteúdo do documento, possuir informação contendo estas keywords. Portanto, sempre que existirem documentos que contenham as keywords projeto de inovação, automaticamente o documento vai ficar classificado ou marcado como sendo do tipo projeto de inovação e se isso aplicar, vai então ser, pelas minhas labels de Information Protection, vai automaticamente ser classificado como altamente confidencial. De igual forma, eu posso também, na minha label confidencial, dizer que todos os documentos que tenham dados de cartão de cidadão, dados de cartão de crédito, dados de carta de condução, este tipo de informação sensível, pelo menos 5 vezes, qualquer um destes tipos, pelo menos 5 vezes, vai automaticamente ser classificado, ou neste caso vai ser recomendado aos utilizadores ser classificado o documento como um documento confidencial. Definidas estas labels de classificação, eu tenho que então publicar estas labels aos meus utilizadores e criar uma política. Criando a política, eu digo que quero aplicar e distribuir estas políticas para os meus utilizadores, neste caso para todos os utilizadores. Podia ter uma label, por exemplo, uma label secreta ou uma label que só é utilizada para alguns utilizadores em particular. Neste caso, toda a gente pode classificar os documentos com as 3 labels. E na minha política eu quero garantir que quando um utilizador baixa o nível de sensibilidade de um documento, por exemplo, baixa um documento altamente confidencial para um documento confidencial, tem que justificar porque é que baixou o nível de sensibilidade do documento. Quero garantir que qualquer utilizador que trabalhe em e-mails ou em documentos tem que classificar os seus documentos e não pode gravar o documento sem que ele seja classificado. Quero a obrigatoriedade também a classificar os meus conteúdos de Power BI. E quero dar um link de ajuda aos meus utilizadores para que eles consultem documentação sobre a classificação e a política de classificação da minha organização. Não quero que haja uma label default para os documentos, quero que ela seja selecionada pelos utilizadores. Não quero que haja uma label para os e-mails e não quero que haja uma label por default para os meus sites e para os meus grupos de Office 365, nem para os meus conteúdos de Power BI. Desta forma, tenho uma label que é publicada e distribuída a todos os utilizadores e que todos os utilizadores na minha organização podem utilizar e têm que o fazer respeitando as settings que aqui descrevi. Para além disso, tenho ainda o auto-labeling que me permite classificar de forma automática os meus documentos quando eles estão at rest. Enquanto nas label policies, esta classificação automática e a classificação automática que falámos há pouco para os níveis de confidencial e altamente confidencial, esta classificação é feita sempre que o utilizador abrir o documento e quando ele abre o documento, o cliente AIP analisa o conteúdo do documento e classifica-o com base nas regras que tem.
as auto-labeling policies vão me permitir a classificação automática de documentos nas localizações que eu aqui identificar, vai-me fazer a classificação automática de todos os documentos que estão at rest. Portanto, eu queria vos mostrar aqui, dê-me só um segundo. Portanto, eu consigo aqui dizer que todos os documentos armazenados no meu SharePoint e no meu Exchange que contenham informação referente ao projeto inovação, tanto no meu Exchange como no meu SharePoint, para aplicar automaticamente a label altamente confidencial. E isto é feito independentemente do utilizador abrir ou não os seus documentos. Portanto, resumindo, falámos um pouco sobre classificação da informação, a importância e como é que a tecnologia nos pode ajudar a descobrir tipos de informação, a descobrir a informação numa determinada categoria ou a marcar um documento quanto à sua sensibilidade para que eu possa, classificando o documento para que eu possa depois, então, implementar políticas de proteção da minha informação. Portanto, eu, com estas políticas e conhecendo o meu tipo de informação, posso lançar pelo Content Search processos de descoberta para descobrir dentro da minha organização, dentro do meu SharePoint, por exemplo, onde é que está a informação do tipo sensível, com dados de cartão de cidadão, com dados de cartão de crédito, como vimos há pouco. Posso, através do Azure Information Protection, do IP Scanner, lançar processos também de descoberta para descobrir informação confidencial nos meus repositórios on-prem, nos meus file servers, nos meus sites de SharePoint on-prem. Assim como também posso, através do Cloud App Security, lançar processos para descobrir com quem é que tenho informação partilhada, que tipo de informação é que está a ser partilhada, quando ela tem um grau de sensibilidade maior. Por exemplo, criar uma política de descoberta no Cloud App Security que me diz que quando tenho ficheiros partilhados com o público, com entidades externas e que contenham informação do tipo projeto e inovação, eu quero que ou aplicar um nível de sensibilidade, ou posso simplesmente gerar um alerta, algo que me permita ter maior controle sobre a minha informação que está a ser partilhada com o exterior. Por fim, posso também criar políticas de Data Loss Prevention que me garantam que certo tipo de informação não é partilhada com o exterior. Por exemplo, documentos que estejam armazenados no meu Exchange, no meu SharePoint ou no meu OneDrive, estejam classificados com a Sensitive Label altamente confidencial e que estão a ser partilhados com entidades externas à minha organização, eu quero restringir e bloquear esse acesso, impedindo desta forma que as pessoas consumam estes documentos altamente confidenciais. Numa primeira fase posso começar apenas por notificar os utilizadores, posso permitir o override da política, posso gerar alertas de segurança, posso ir evoluindo na minha política e restringindo a partilha da informação sensível consoante vai sendo necessário. E pronto. Em resumo, a tecnologia permite-nos ajudar a descobrir a informação, classificar a informação e reter a informação dentro da minha organização consoante as minhas necessidades. Para concluir, como próximos passos e recomendações, é necessário as organizações iniciarem a sua jornada de criar as suas labels de classificação, de criar os seus tipos de informação, iniciar a jornada de classificação e proteção da informação, conhecer a informação, fazer os processos de descoberta, saber onde é que ela está armazenada, com quem é que ela está partilhada, que tipo de informação sensível é que possuem nos seus repositórios e começar a implementar políticas que previnam a fuga da informação, principalmente da informação sensível. Independentemente do seu grau de maturidade, da sua capacidade de adotar esta tecnologia, estamos cá para o ajudar
Portanto, se precisar de ajuda, não deixe de contactar a Unipartner. Obrigado pelo vosso tempo. Boa tarde.